Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Vamos iniciando aqui a nossa live. Tô vendo que o pessoal está começando a entrar. Hoje vocês vão descobrir que a gente está com um formatinho diferente, um pouco aqui nas nossas lives, mais novidades, né? Tio tá cheia de novidades, hein? Quem acompanha tá vendo, hein? Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o conteúdo aqui da live e depois eu chamar a nossa super convidada maravilhosa, super engajada aí, que vai trazer muito conteúdo relevante. E como a gente sempre fala, né? A gente tá aqui para trazer quem entende, os especialistas, né? Então vamos lá, gente. A gente está começando aqui a nossa live e nós estamos começando uma nova série de conteúdos aqui na TU, que é a live Insights RH do Futuro, né? Então, para quem nos acompanha, já percebeu que a gente está falando muito sobre isso, sobre como ser um RH do futuro, e é isso que a gente quer. A gente quer ajudar você, RH e DP, a trilhar esse caminho. E para isso, conteúdos de qualidade são essenciais, né? Então, a gente mudou um pouco o nosso formato de lives e agora a gente vai ter lives semanais, tanto com convidados quanto com os especialistas da TU mesmo. Então, a gente vai trazer esses dois lados aí e tudo mapeado em assuntos que o próprio RH também pediu para a gente trazer. Isso mesmo, porque a gente quer que vocês compartilhem as dores, tragam o que vocês querem, que a gente traz muito conteúdo para também ensinar e ajudar vocês, tá? Antes de começar, eu quero falar um pouquinho da TU, rapidamente, me apresentar também. O meu nome é Bianca, sou responsável pelo marketing aqui da TU, e nós somos uma empresa, um sistema de controle de ponto. Iniciamos o nosso negócio assim há 10 anos, sendo um sistema de controle de ponto e um timesheet, né? Um gestor de tarefas mesmo, um sistema, um aplicativo diferenciado. E o nosso objetivo é descomplicar a vida do RH e do DP, automatizando todo esse processo, então, de controle de ponto, para o RH e o DP cuidar realmente do que importa, que é essa questão da gestão das pessoas, a gestão estratégica, e se tornar esse RH, esse DP analítico, tá? Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho sobre o nosso sistema, a gente está com muita novidade aí, com uma V2 muito intuitiva, pensando na experiência do usuário e também no colaborador, tá? Então, mandem uma mensagem aí no nosso Instagram que a gente fala com vocês, tá bom? E vamos falar agora sobre conteúdo, que é por isso que está todo mundo vindo aqui falar e ouvir também a nossa especialista convidada. Nessa semana, a gente teve uma jornada de conteúdo muito bacana, que a gente está fazendo semanalmente, materiais ricos, especiais, e eu vou dar uma dica muito bacana para quem está nos assistindo. A gente criou um grupo no WhatsApp, que inclusive a nossa convidada veio dele, já vou falar para vocês sobre isso, que está com muito conteúdo bacana, compartilhamento de profissionais, editores, e a gente está disponibilizando conteúdos exclusivos nesse grupo de WhatsApp. Então, se você tem interesse, às vezes, também compartilhar, se apresentar, fazer esse network, pegar conteúdos exclusivos, vai na link da bio, lá no nosso Linktree, que tem um link direto para você entrar no nosso grupo do WhatsApp, que está bombando. Gente, qual que é o objetivo dessa live Insights do RH do Futuro? Pegar todo o conteúdo que a gente mandou na semana toda, todo o conteúdo rico, todos os insights que a gente trouxe, e fazer um resumão para você acompanhar e não perder nada. Então, hoje a nossa live é sobre trilhando sua jornada de desenvolvimento no RH, estratégias para construir uma carreira de sucesso. E para isso, a gente chamou uma pessoa muito especial, que vai aparecer já aqui, que faz parte do nosso grupo, para você ver como tem pessoas de nome lá nesse grupo do WhatsApp, tá? Então, a Débora NG, ela é uma especialista em pessoas e cultura, ela tem mais de 6 anos de experiência aprimorando RH, DP e TID. Então, assim, a gente trouxe uma especialista que vai falar muita coisa boa para vocês. Débora, dá um oizinho aí pro pessoal. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer aí. Obrigada, Bianca, pela participação. Lucas também ali, um fofo que também veio conversar um pouquinho comigo. Eu tenho certeza que vai ser, assim, muito conteúdo que a gente vai disponibilizar hoje. Show de bola. Então, a Débora vai. Eu vou fazer uma dinâmica aqui de trazer temáticas, perguntas para ela vai trazendo os insights dela, mas fiquem à vontade, né? Até a Débora citou o Lucas aí do time de marketing também, que está aqui no back-office, aqui, nosso diretor de filmagem, que vai estar olhando as perguntas que vocês enviarem. Então, fiquem à vontade para contribuir, para enviar perguntas, que
que a nossa especialista, a Débora, aqui, ela vai trazer muita coisa para vocês, tá bom? Débora, então vamos iniciar, já deu 5 minutinhos ali, acho que a gente pode iniciar aqui com os nossos tópicos que a gente separou. Vamos lá, começando por um dos conteúdos, todos esses conteúdos que a gente está abordando aqui, a gente já abordou durante a semana, tá? Nos nossos canais de comunicação, e a gente vai retomar aqui na live para trazer esses pequenos insights, se você não perder lá. Vamos lá, então, vamos começar sobre autoconhecimento e definição de objetivos profissionais. Então, Débora, uma pergunta: como o autoconhecimento impacta a trajetória profissional no RH? Na verdade, ele é o que mais impacta, né? Se a gente parar para pensar. Falando até mesmo de autoconhecimento, trajetória, quando a gente fala muito desses temas, a gente fala de saber o quanto você tem de conhecimento de você mesma. Então, é conhecer um pouquinho os seus pontos fortes, os seus interesses, os seus limites, quais são suas competências dominantes. Eu acho que tudo isso ele traz para que você possa conhecer um pouco mais além da jornada como um RH, mas também o seu próprio conhecimento e para onde você vai trilhar essa jornada. Acho que são coisas muito enriquecedoras ali, buscando diariamente conteúdos, usando o que você tem ali de potência máxima, de competência máxima ali, onde é o seu ponto dominante, trazendo ele para buscar novas outras oportunidades, novos negócios, novas visões, novos insights. Então, eu acho que tudo isso ele acaba se conectando, né? Então, dentro dessa parte de autoconhecimento, é onde você começa realmente a criar a sua trajetória profissional. Então, assim, se você não tiver um autoconhecimento de o que você é, o que você precisa, para onde você quer chegar, seus pontos fortes, seus limites, sua gestão, como que você vai executar isso no seu dia a dia, a sua trajetória ela não vai conseguir chegar até aquele ponto. Eu falo isso porque a trajetória de um RH é ter essa comunicação diária com gestores, ajudando pessoas, tomada de decisões na empresa, o bem-estar do colaborador. Então, você tem que saber um pouco mais ali, ter um autoconhecimento disso, para que você também possa retribuir, para que isso, ele, no final, ele agregue muito mais ali de conhecimento para as pessoas que você está passando e um autoconhecimento para você, tá? Acho que são um pouquinho dessas habilidades ali. E até falaria assim, se fosse para dar um conselho assim para as pessoas, eu sempre falaria isso e sempre falo até muitas vezes para as pessoas que eu costumo fazer mentoria, que defina os seus objetivos e suas estratégias de crescimento. Porque dali é onde você vai ter o seu ponto inicial para partir e conseguir fazer toda essa trajetória profissional. Bacana. A gente vê também, né, tá fazendo um complemento do que a Débora comentou, como faz sentido o que ela trouxe, né? Porque a gente vê também, falando em carreira de sucesso, muitas vezes o próprio RH se reinventando, né, Débora? Essa questão do autoconhecimento, ele entende o que ele quer para a carreira, para qual, porque hoje o setor de RH, ele tem muitos braços, muitos nichos, se tornou um setor tão rico, né, para você se posicionar, que nesse processo que a Débora comenta de autoconhecimento, a pessoa consegue se achar e entender o que seria uma carreira de sucesso, né? Qual carreira eu posso seguir, qual galho dessa árvore, né? Eu consigo abraçar, né? Exatamente isso, tá, Bia? Porque quando a gente fala de RH, a gente fala de vários braços, várias frentes. Então, eu tenho parte de recrutamento e seleção, tenho a parte de treinamento e desenvolvimento, gestão organizacional, tenho N nichos ali que eu posso estar utilizando dentro do RH, e com o meu conhecimento eu sei para onde eu vou. Se eu tenho um conhecimento maior em alguma frente, se eu tenho um conhecimento menor, ou se eu tenho interesse em conhecer, eu falo que o despertar da curiosidade é o melhor de todos, porque eu sou boa nisso, mas por que eu não posso conhecer isso? Me ensina, me explica, o que você faz? É aquele, ou cutucar o amiguinho e falar assim, me ensina o que você está fazendo, por que você faz isso? Eu brinco muito que, assim, eu gosto de dar muitos exemplos e meus bate-papos de planejamento de carreira é sempre assim. E eu brinco, e eu vou trazer até um exemplo aqui. Se você jogar uma caneta no chão e falar, Débora, pega. Se eu for só operacional e for lá pegar a caneta, eu tenho um RH padrão. Por quê? Porque ele só faz e ele executa. E se eu perguntar para você, Bia, mas por que você quer que eu pegue essa caneta? Por que ela caiu? Por que você jogou? E você me explicar, contar a historinha dessa caneta, com certeza eu vou pegar aquela caneta. Se você falar, por que tem que pegar? Falar, então pega você que jogou.
não, Débora, olha, tem todo um laço ali, essa caneta é muito querida, ela caiu, ela pulou, e se ela cair de ponta, ela machuca. Não, então vamos pegar, vamos tratar com carinho. Então, são vários nichos que a gente pode descobrir disso, e até mesmo nessa parte da curiosidade. E às vezes a curiosidade você nem sabia que tinha o potencial para aquela área, e você descobre na curiosidade. Que bacana. Só insights valiosos, hein, gente? Bora anotar isso daí. Isso vai um pouco dentro da segunda temática que a gente trabalhou também na nossa semana de conteúdos, que é a estratégia para crescimento profissional, né? Quais as estratégias? Então, qual seria a importância dos desafios e como superá-los para impulsionar o desenvolvimento? Olha, eu vou falar que assim, essa parte do desafio é o maior de todos. Eu acho que ele linka um pouquinho com aquela parte de traçar os objetivos. Então, assim, quando a gente tem um objetivo, a gente traça aquele objetivo, a gente consegue sair um pouquinho ali daquela nossa zona de conforto, porque é natural a gente acabar entrando. Eu conheço bem esse processo, então eu vou continuar fazendo muito bem esse processo. E quando a gente acaba se movimentando, a gente sai da nossa zona de conforto e começa a trazer isso para o nosso dia a dia, para o nosso conteúdo. Então, esse crescimento ele vai estar acompanhando muito nosso desenvolvimento. Eu falo que, para mim, até mesmo falando um pouco da minha trajetória, foi um grande desafio. Eu não vim da área de RH, eu entrei na área de RH, então, assim, eu trabalhei anos numa parte de tecnologia, então foi lá que eu fui descobrindo um pouquinho da área de RH, foi lá que eu fui tendo interesse, conhecendo um pouquinho. Eu brinco e eu falei isso ontem para uma pessoa que estava no bate-papo, eu falei assim, se me perguntarem, eu nego até a morte. Eu descobri o meu potencial para o RH quando eu estava sendo uma Scrum Master dentro de uma equipe de desenvolvimento de 12 pessoas e eu fui responsável pelo turnover. Eu acabei desligando toda a equipe ali por um motivo. Eles me vinham com propostas, eu ajudava eles a planejar a carreira, a se prepararem para uma entrevista e, consequentemente, eles acabavam passando nessas entrevistas. Hoje eles são multinacionais lindas, maravilhosas ali e atuando muito bem. Então, eu descobri esses potenciais que eu tinha ali nesse dia a dia. Então, eu fui pegando um pouquinho de tudo. Então, assim, quando eu estava na área de tecnologia, eu também não tinha conhecimento. Mas eu estava num ponto onde eu precisava saber. Então, eu cutucava as pessoas. Como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Por que você faz isso? Qual que é o resultado? E se fizer dessa forma, como que vai ser? Então, isso tudo ele foi trazendo essas informações. Então, eu entrei na área de RH, eu comecei como recrutamento e seleção. Eu tive muito interesse em saber ali a parte de DP. Então, até eu brinco que eu tenho um amigo meu que é de uma contabilidade dessa empresa que eu trabalhei, bem no começo da minha carreira. E eu falava para ele, tá, mas por que está descontando isso na folha? Por que você tem isso? Por que desconta isso? E por que você está fazendo isso? E eu enchia tanto o saco dele que ele falou, Débora, vem aqui, deixa eu te explicar como funciona. E ele começou a me ensinar. E aí, dentro disso, a gente teve pandemia, tudo mais, e eu recebi uma proposta para tocar 100% DP. Então, assim, eu migrei do recrutamento de seleção e fui para o DP. Tipo, uma pessoa que não sabia fazer uma análise de currículo, que aprendeu a fazer uma análise de currículo, entendeu com especialistas como fazia, acabou indo para uma área de DP e assim eu fui galgando a minha carreira. Aí foi aí que eu descobri que eu era apaixonada por lidar com pessoas, área de gestão de carreiras, impulsionamentos, melhorias para dentro da empresa. Então, assim, tudo que a gente fala de gatilhos mentais, tudo que a gente fala dali da parte mais emocional, de como tratar, de como lidar, é uma coisa que eu sou apaixonada e foi onde eu me descobri. E dali eu fui aperfeiçoando cada vez mais essas técnicas do que eu amava com as técnicas que eu ainda não dominava muito bem. Então eu fui colocando isso aos pouquinhos. E aí, consequentemente, aquilo ele foi se tornando muito maior, né? Legal. Eu até só compartilhar um comentário, né? A Vivi G. Polo, ela colocou: autoconhecimento é muito importante para o desenvolvimento da carreira. Que está linkado nesse nosso tópico aqui também, né? Tudo é baseado nisso. Vamos para a próxima temática aqui, então. Desenvolvimento de habilidades técnicas e soft skills, né? Isso é tão falado, né? Tá tão na moda. Mas quais são os... pois é. Mas, Débora, quais seriam as habilidades técnicas essenciais para os profissionais de RH? Na verdade, eu falo que a técnica ali que a gente precisa ter no dia a dia é o autoconhecimento. Por quê? Tudo vai levar sempre para o autoconhecimento.
você vai aperfeiçoar porque cada um é único. Então, você vai aperfeiçoar da sua forma, você vai direcionar para a sua forma. A área de RH é muito grande. Então, assim, cada parte ali que você tem, cada gama ali que você tem no RH, ele vai te tornando especialista de alguma forma. Ele vai te trazendo conteúdos. Então, assim, primeiro de tudo, se você não souber para onde você quer ir, não identificar aquilo que você gosta ou aquele potencial que você tem para aquela execução daquela tarefa, ele começa a ser um pouco mais difícil a sua jornada. É ali que quando você descobre realmente onde você gosta, vamos supor, eu gosto de recrutamento e seleção. Como eu posso me especializar na parte de recrutamento e seleção? Como que eu posso conduzir uma entrevista tranquila, sem ser aquela entrevista que tem roteiro? Como que eu posso sair fora daquele script se eu ver que o candidato está um pouco mais nervoso, como eu aplico um quebra-gelo. Então, assim, cada ponto ali onde a gente quer se especializar, eu acho que ali a gente tem que realmente caçar a fundo o que realmente tem ali daquela área. Eu falo muito que hoje a gente vê muitas pessoas tentando fazer de tudo, mas fazendo um pouquinho de tudo sem especialização. Então, assim, olha para um lado que você tem aquele seu ponto forte, desempenha muito bem nele, seja o especialista daquele ponto forte. Depois que você é especialista daquele ponto forte, começa a ver como que aquele seu ponto forte ele pode ir para uma outra área. Como que você pode usar aquele conforto que você tem numa zona de desconforto? Como você consegue usar o que você aprendeu no recrutamento e seleção na área de DP? Na área de DP, a gente tem muito aquela parte de falar com o pessoal, fazer um desligamento. Como que você leva isso de uma forma emocional e muito mais humana, sem ser uma coisa mais robótica? Um treinamento e desenvolvimento. Como que eu posso usar o que eu tenho no recrutamento e seleção? Como que eu posso abordar as pessoas? Como eu posso fazer ser interativo? As pessoas gostarem de estar ali ouvindo eu falar, conversar? Como eu posso engajar isso? Então, tudo isso ele está ligado nas outras areazinhas que tem dentro do RH. Mas primeiro você precisa encontrar onde está ali o seu eixo principal, né? Onde é a sua gama principal para você utilizar daquelas técnicas e habilidades. Legal. Teve até um comentário aqui no chat, né? Do uniquehub.br. Para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve. Essa é uma frase bem emblemática para essa nossa temática mesmo, né? Eu vou até pegar um gancho também, Débora, do seu comentário, que era até um papo que eu estava tendo esses dias com o meu time, né? Sobre essa questão, eu acho que tu entrou um pouco nisso, sobre essa questão de profissionais especialistas e generalistas, né? Então, precisa dos dois profissionais no mercado. Daí a pessoa também tem que se encontrar e entender, putz, eu quero realmente focar numa área ou não, eu quero aprender um pouquinho de tudo. E vamos ver se eu viro um gestor. Como é que é essa relação também de generalista com especialista? Como é que tu avalia isso? Exato, é bem por aí também, tá, Bia? Porque quando a gente fala no generalista, a gente está falando ali de uma pessoa que faz de tudo um pouquinho. Se ela é uma pessoa que ela tem habilidades e ela é mais executora, ela consegue fazer isso numa tranquilidade. Então, óbvio que ela vai sempre ter um ponto de destaque, porque é impossível a gente não ter um ponto de destaque. Sempre vai ter alguma atividade ali onde eu faço muito bem, uma atividade onde eu consigo executar de uma forma muito mais tranquila e outras que eu executo. Então, assim, ele acontece, porque hoje normalmente as empresas elas acabam reduzindo custos e utilizando um único recurso para tudo. Eu falo, é pesado? Demais. Demais, porque se você falar assim para mim, Débora, você consegue fazer isso? Consigo, mas vai ser um peso muito grande. Por quê? Porque eu vou estar cuidando de um desligamento, sendo que eu tenho que lidar com uma maturidade emocional totalmente diferente, porque eu tenho que estar preparada. A gente brinca que é o coraçãozinho mais fechadinho ali, onde você tá um pouquinho mais sério, que o pessoal fala assim, olha, o pessoal da RH é tão frio que nem chora no desligamento. Mas a gente vai chorar depois, tá? Na hora ali, a gente é forte, depois a gente chora. Mas eu vou estar lidando com esse tipo de situação emocional, onde eu me preparo para isso. Na sequência, eu estou fazendo recrutamento e seleção, que eu tenho que ser uma pessoa muito animada ali para trazer essa pessoa e conseguir passar a cultura da empresa. Então, eu já tenho um outro momento. Então, você imagina você ficar oscilando toda hora nessa parte emocional. Se você tiver uma parte emocional muito bem trabalhada, é muito tranquilo você fazer isso. Se você não tiver, você não vai conseguir executar com sucesso. É isso que a gente fala. Então, assim, eu vejo o lado generalista ali acontecendo muito.
E eu sempre dou a dica para a pessoa: conheça, se é seu primeiro emprego, faça de tudo um pouco. Escolha, faça, domine o que você tiver que dominar, mas escolha um ponto Experimente, né? ali. Experimente de tudo um pouco, porque é aquele lado da curiosidade, né? Da gente falar assim, vamos olhar um pouquinho de tudo, vamos perguntar por que você está fazendo isso, para que serve. Mas depois defina um ponto onde você se encaixa mais. Porque ali você vai conseguir traçar sua carreira. Quando você está no momento onde você tem várias áreas, você não consegue fazer um plano de carreira tão tranquilo assim. Tão definido, né? Ele sempre vai modificar de alguma forma e ele sempre vai te deixar com aquela insegurança de: será que eu sou boa o suficiente para isso? Será que eu consigo? Então, assim, eu acho que entra muito naquela espiralzinha onde você fala, tá, eu sou recrutadora, se tiver uma vaga de recrutadora eu consigo me candidatar. Mas será que eu faço bem o recrutamento? Não, mas DP eu gosto, então se eu tiver uma vaga de DP, eu vou ali na vaga de DP. Mas assim, eu sei fazer toda a parte burocrática ali do DP, lançamento de folha, a correção ali de pontos, lançamentos futuros, toda uma gama ali do DP. Tipo, é o que me interessa, é o que eu gosto. Não, eu gosto mais da parte fiscal. Pô, legal. Então, assim, a gente está falando de uma parte que envolve o DP, mas mais voltado para contabilidade. Então, eu consigo descobrir onde eu quero trabalhar e como eu posso planejar minha carreira ali. Então, eu acho que o importante de tudo ali é você entender que você pode ser de tudo um pouco, mas você vai ter que entender que você vai ser especialista em alguma coisa só. Não em tudo. O que você se identifica mais, né? Sempre tem alguma coisa que a gente sabe que esse é o ponto-chave ali, né? Exato. Débora, tá bombando de perguntas aqui, ó. Eu acho que as perguntas, elas estão meio dentro de tudo que a gente está falando, então eu vou trazer para depois a gente continuar os tópicos, que eu acho que o pessoal tá animado aqui com as perguntas, tá? Legal. Vamos lá. Eu vou trazer antes a pergunta da Vivi G. Polo, porque eu acho que faz mais sentido com o que a gente está conversando agora. Ela falou o seguinte: eu gostaria de trabalhar com recrutamento e seleção, mas meu currículo é voltado para o DP. As empresas pedem experiência. Como você é profissional de RH, faz para decidir seu caminho, ser jornalista especialista, é o que a gente estava comentando, né? Tem o objetivo de chegar a trabalhar com recrutamento e seleção, faço pós-graduação em psicologia e amo essa área de desenvolvimento de pessoas. Eu acho que a dúvida dela é mais como é que ela faria essa transição, né? Como é que é esse processo porque eu já entendi que ela achou realmente uma especialidade, mas como é que é esse processo de transição de falar, não, isso aqui é o que eu quero? No começo é bem difícil, tá? Não vou negar. Eu já passei por esse processo de transição, como eu falei lá no começo. Eu vim de uma parte de tecnologia e acabei caindo na parte de RH. Como a gente fala muito da parte de experiência, todo mundo fala assim, Débora, mas se eu não tenho experiência, ninguém me dá oportunidade, mas eu tenho ali, eu sei fazer, eu consigo fazer. É encontrar empresas que estão abertas a oportunidades. Mostrando ali no seu currículo os engajamentos, as trocas ali com recrutadores, acho que assim, entrar numa gama ali de realmente de um network, onde você consiga ali falar para conversar com o recrutador, olha, eu estou à disposição, eu estou fazendo transição de carreira, eu tenho um lado muito mais focado nisso, mas eu tenho conhecimento, eu venho aplicando, eu venho fazendo, nem que seja alguns freelas, pegando ali de recrutamento para você ganhar experiência, vai fazendo trocas com outras recrutadoras, como que você faz, como você analisa um currículo, o que você olha no candidato, quando você vai fazer uma entrevista, o que você vê. Então, eu acho que todas essas partes ali, elas vão ajudar muito nessa parte de transição de carreira. E uma coisa que eu falo muito, gente, use e abusem do LinkedIn. Mas, assim, usem e abusem em fazer conexões, em conversar com recrutadores, em conversar com pessoas ali que possuem uma vaga. E eu brinco que 90% das vagas, quando eu publico, sempre tem alguém que vai me chamar ali no direct. Oi, Débora, eu ouvi sua vaga, que não sei o quê. E eu começo a conversar com a pessoa. Mesmo que às vezes ela não tenha o perfil ali para a vaga que eu tenho, mas eu continuo o contato, porque futuramente ela vai ter o perfil para ou uma vaga que eu vou estar ali disponível, ou eu vou encontrar dentro da rede. Então, eu acho que dentro dessa parte ali de transição de carreira, é muito importante você fazer isso, ter esses contatos, esses networks que vão te ajudar a abrir essas portas, porque a gente sabe quando a gente fala de não tenho experiência em recrutamento e seleção, as empresas normalmente falam, tá bom, não quero. E é muito normal. E
eu sou um pouco contra. Eu falo que essa experiência você ganha no dia a dia. Você não vai ganhar ali se você tiver no currículo. E você pode vir com experiência de outras empresas. Se você entrar numa empresa com uma cultura totalmente diferente, nada lhe serve daquela experiência. Então, a experiência você ganha em botando a mão na massa, em fazendo e acontecendo. Então, não sei se ficou muito claro, se ajudou, mas qualquer coisa depois a gente pode até conversar. Vai ter meus Com links, minhas certeza, redes com sociais, a certeza. gente faz uma troquinha. Ou senão, a gente já puxa um gancho para o próximo convite, né, Bia? Com Vamos falar certeza. de transição de carreira. Pode É, ser. até o nosso. Com certeza, porque é isso que a gente quer ouvir. A gente quer ouvir a demanda do RH para a gente produzir conteúdo. Tudo isso é com base no que vocês pedem mesmo. Mas esse assunto veio muito de encontro com a temática 4 que a gente trouxe também durante a semana, que é a network e construção de relacionamentos profissionais, né? Então, na verdade, a Débora começou a falar um pouquinho, né? Ela já entrou nisso, de como o network pode influenciar positivamente a carreira do RH. Então, eu acho que ela já deu uma abordadinha, mas eu vou dizer só para ela complementar mais ali, para a gente pegar esse tópico aqui também que a gente trouxe durante a semana. Claro. Quando a gente fala, eu não levava a sério, tá? Eu achava que Cato, Indeed, essas agências ali que utilizam muito ali a parte de currículos, eram muito mais eficientes do que ter uma rede viva ali, que é o LinkedIn. Então, assim, eu quase não tinha post, não tinha publicações. Se olharem meu LinkedIn, ainda continuo não tendo muitos ali, preciso tomar vergonha na cara e dar uma melhorada nele. Mas, assim, eu fui descobrindo ao longo do tempo que ele era uma rede sensacional. Então, comecei adicionando, quando eu estava nessa época de transição de carreira, eu comecei adicionando recrutadores, pessoas ali que eu conhecia ou que eu não conhecia, pessoas que eram da área porque eu gostava do trabalho, eu comecei a ver o trabalho da pessoa, comecei a conversar, puxar realmente assim, como que você faz? Estou querendo entrar para a área de RH, não tenho tanta experiência, como que eu faço para trazer essa experiência? Até eu conseguir a primeira experiência dentro do RH, mas eu já fazia isso em outras empresas, mas não oficial, que é o famoso registro na carteira de RH. Então, o LinkedIn me ajudou muito nisso, porque eu falo para todos os meus mentorados, não deixe seu LinkedIn parado. Posta pelo menos todo dia. Tem dias eu falo assim, você não precisa pagar o LinkedIn. Eu falei assim, use ele da forma gratuita. Como? Vai lá e sai adicionando todo mundo até ele travar. Porque chega no momento que ele trava, ele não deixa você adicionar mais ninguém. Aí você fica bloqueado por 24 horas e depois você volta à sua vida normal. Falei assim, mas vai fazendo isso com estratégia. Vai lá nos recrutadores que são ali voltados para empresas que você tem interesse. Então você começa a adicionar. Vamos olhar, tipo, eu quero entrar na área de marketing. Vou olhar os profissionais de marketing, vou fazer conexões. Por quê? Porque o pessoal de marketing posta muito conteúdo. Então eu vou começar a engajar, começar a comentar, vou começar a olhar, vou começar a chamar ali, abordar para falar como que você faz, vamos ter uma troca, estou querendo entrar na área, e vou me especializando nisso. Eu quero ir para a área de RH. Recrutadores. Começa a conversar com recrutadores, óbvio, muitos ali vão deixar você ali no branco ali por anos, nunca vão te responder, e outros vão acabar te respondendo ali que são pessoas que estão já nesse envolvimento de fazer trocas e realmente crescer a rede. Então, assim, são coisinhas que a gente pode ir colocando no dia a dia, que vai ajudar bastante ali nessa mudança. Eu posso trazer até um exemplo legal, referente a essa parte de network. Eu fui abordada por uma pessoa de marketing de uma empresa de benefícios, e ela falou assim, Débora, eu vi o seu perfil e eu acho que o seu perfil tem tudo a ver com o Conor. Você quer ir? Eu tenho um ingresso sobrando. Aí eu falei, tô doida pra ir, mas ainda não tinha me planejado. Mas ela falou assim, então eu vou te dar um ingresso. Só que faz assim, quando você for lá, for visitar, passa lá no nosso stand, vamos tirar uma foto, posta nas redes sociais. Então, assim, ela me buscou de uma forma de engajamento, porque ela viu o meu tipo de engajamento ali do LinkedIn. Então, pô, legal. Então, assim, como que ela me achou? Não sei, talvez eu curti um post dela, ou uma publicação, ou alguma coisa que trouxe o meu perfil para ela. Então, é só para fazer o link de como você movimentar o seu LinkedIn, ele vai trazer isso para você. E da mesma forma foi entrar no grupo da Tchu. Eu não lembro como eu entrei, eu não sei como eu entrei, mas eu entrei e de repente eu estava lá com o pessoal, com o Lucas me abordando, perguntando se a gente podia fazer um papo. E tô aqui hoje fazendo essa live aqui para trazer um pouquinho do meu conhecimento e do meu conteúdo para cá. Então, assim, você vê que
uma pontinha ela vai desencadeando nas outras, que ela vai te levar onde você precisa. Então, deixo muito ali dentro do tema, assim, foque bastante no seu LinkedIn, vai indo atrás dessas metas. Eu traço minha meta sempre ali. Você já traçou as suas, Bias, no LinkedIn, para engajar Olha, ali? eu tenho que falar que eu sou suspeita, porque eu dou curso de LinkedIn, inclusive podemos fazer uma Opa! live disso. Então, assim, eu amo LinkedIn, palavras-chave no título, tem altas técnicas, pessoal, e não tem nada de pagar, não precisa botar o pago, tem muitas técnicas que o pessoal te acha, e Débora arrasou, isso aí, adiciona pessoas, segue pessoas referência, entra nos grupos, conversa com as pessoas, a gente aprende demais com essa troca. Então, assim, eu sou suspeita, eu amo o LinkedIn, eu sou super ativa no LinkedIn, adoro. A lógica de rede é a melhor que tem de todas as redes sociais, por isso que tem a primeira, a segunda, a terceira conexão, que ele te conecta da conexão com a conexão. Então, assim, super apoio, amo, tenho as minhas metas para também postar mais. Inclusive, se vocês quiserem seguir o LinkedIn da Tio, a gente tem Tio RH, a gente tem uma newsletter muito bacana, semanal, já temos mais de 1.000 assinantes lá também consumindo, é muito conteúdo bacana. Débora, eu vou aproveitar esse um minutinho aqui, que tem bastante gente que entrou já na live depois que a gente iniciou, para falar um pouquinho da Tio, falar sobre a live, falar sobre você. Então, para quem está chegando agora, nós somos a Tio, nós somos uma empresa de controle de ponto, tá? Então, a gente está aí para descomplicar a vida do RH, com um sistema totalmente automatizado, com um dashboard de indicadores em tempo real do RH. Então, assim, você não descobre lá no fim do mês que tem um monte de hora extra para pagar, você pode ter esse dado em tempo real no nosso dashboard e muitas outras funcionalidades que trazem muitos benefícios para o pessoal do RH e BP. Já estamos há 10 anos no mercado e estamos com muita novidade que vai aparecer ainda esse ano aí. Hoje a gente está com a nossa live, nosso conteúdo semanal, aqui a nossa live Insights para RH do Futuro, porque aqui a gente ensina o RH a ser do futuro. A nossa live é sobre estratégias para construir uma carreira de sucesso e a gente trouxe a especialista Débora. Ela já tem mais de 6 anos aí, RH e DP, uma profissional que está trazendo muito insight para vocês. E vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Temos mais perguntas aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir com nossa última temática e depois eu vou voltar para as perguntas. Beleza, pessoal? Então, a nossa última temática aqui que a gente trabalhou na semana da carreira é planejamento de carreira a longo prazo. Então, como é que a gente define metas e marcos para esse desenvolvimento a longo prazo, hein, Débora? Olha, eu vou falar que esse tema é o mais polêmico de todos, tá? Quem me acompanha em planejamento de carreira ou quem faz planejamento de carreira comigo sabe, somos todos sabotadores. Não adianta. Quando a gente fala em um planejamento nosso, a gente tem a autossabotagem ali. Por quê? Sempre dá para jogar para depois. Sempre dá para esticar um pouquinho mais o prazo. Se o seu chefe pedir para você entregar para amanhã, você entrega, mas se você tiver que fazer uma coisa para amanhã, você vai empurrar de dá para fazer na outra semana, dá para fazer depois. Então, quando a gente fala de planejamento de carreira, eu sempre gosto de trazer muito ali a parte de prazos. Se você não fez um planejamento, nunca fez um planejamento, começa do básico. Escreve no papel. Põe no papel tudo que você quer, curto, médio, longo prazo. No curto prazo, eu quero tomar um sorvete amanhã. Então, você vai lá, coloca que eu quero tomar um sorvete amanhã, coloca a data. No médio prazo, eu quero ter uma sorveteria. Então, como que eu vou fazer para investir nessa sorveteria? Vou colocar os passos que eu posso fazer. Eu tenho que primeiro me planejar financeiramente. Quanto tempo eu preciso? Datas, o plano, como que eu vou fazer? Vou juntar R$ 20 todo mês. Então, a gente vai fazendo todo esse estudo ali do nosso planejamento para quê? Não que a gente vai sair que nem uns loucos para resolver dentro daquela data. Pô, dia 15 tá batendo, eu preciso ter ali minha sorveteria e eu não consegui. Não. Ele vai ajudar numa coisa muito maior, que é o quê? A curva de aprendizado. A gente vai conseguir ver o quanto a gente evoluiu para chegar naquele planejamento. Então, assim, o quanto eu fiz de esforço para chegar aqui? Tá, legal. E por que eu não cheguei? Aí aqui começa a parte legal, que é o quê? Por que eu não cheguei? O que faltou? Como que eu posso melhorar? Como que eu posso ainda chegar nisso? Tá, legal. Vou fazer essa curva de novo. Então, eu seto ela de novo para continuar.
E aí depois eu só dou o data final que eu consegui realizar. Por quê? Eu vou ver o tempo que eu tenho. Por quê? A gente tem um tempo de aprendizado. A gente tem um tempo para conseguir associar muitas coisas. Então, se a gente não der esse tempo, a gente não consegue chegar mesmo. Porque em algum momento da nossa vida, a gente vai parar e a gente vai falar assim, mas eu preciso desse conhecimento para conseguir fazer isso. Então, eu vou ter que mudar o meu caminho para ter esse conhecimento. Vou conseguir. Agora eu consigo chegar nessa meta. Então, eu vou ter arestazinhas ali no dia a dia que vão me direcionar para chegar no mesmo objetivo. O que não pode é o quê? Ah, o meu objetivo está lá, eu já perdi a data mesmo, deixa ele quieto, vou para o próximo. Não, vamos focar naquele objetivo que a gente tem, nem que seja o curto. Depois que eu fiz o curto, esquece. Porque aí você vai atrás do médio. Na verdade, o médio você já chuta para o lado, você fala assim, agora eu quero o topo. Eu quero o top ali, ó. Eu não vou mais para o médio. O médio é fichinha para mim. O médio eu vou fazer agora se eu fiz isso em um mês, agora eu já ganhei a experiência, já entendi como que é os buraquinhos ali da vida. Vai ser em 2 semanas. 2 semanas eu tô no médio ali, ó, já resolvi, vou pro longo. Então, eu acho que esse papel que a gente faz ali, principalmente, e eu falo que eu sou apaixonada exatamente nessa parte ali de planejamento de carreira, desenvolvimento de pessoas, exatamente por isso. Como que eu posso ajudar a me desenvolver? Como que eu posso encontrar o meu lado autossabotador e fazer ele trabalhar para mim? Eu pensava muito isso para mim, tá? Eu me autossaboto em algumas coisas. Como que eu posso usar essa autossabotagem ao meu favor? Como que eu posso fazer ela trabalhar de uma forma onde eu vou chegar no meu curto, ou no meu médio, ou no meu longo prazo? Então, eu acabo utilizando delas para isso acontecer. Óbvio, são técnicas, são jeitos, são formas. Vai bater muita cabeça, e é normal de bater cabeça assim, tipo, eu achei que era, mas não rolou. Vou ter que começar do zero. Tem problema. O importante é, no meio do caminho, você não desanimar. Porque ele tem um lado ali que a gente fala assim, não consegui dentro daquele prazo, eu desanimei. Esquece, eu não vou conseguir, não é para mim, eu não sou capaz. Muito pelo contrário. Pô, por que eu não consegui? O que falta para eu conseguir? É mudar a forma de pensar. É aí onde a gente faz o nosso planejamento e traça a nossa carreira de curto, médio, longo prazo e a gente consegue chegar onde a gente busca. Então, assim, não tenta acelerar um processo que ele ainda tem uma maturidade ali, uma maturação para chegar naquele momento. Então, enquanto você não estiver preparado ali, você não vai conseguir chegar. Eu falo, eu já comecei a desenhar o meu 2024. Você já desenhou, Bia? Eu já. Já tem que ser, né? Planejamento, tem que entregar já planejamento do que vem e para a vida também, né? Tem que ter, Exato. né? Até o pessoal do chat aí, bota aí no chat quem já tirou o planejamento da gaveta. Quem já botou? Meu, Quem, muito quem não bacana esse teu tirou, insight, Débora, porque assim, existem muito. Os planos, eles são uma coisa assim que se a gente não botar no papel, realmente nunca vai sair, né? Eu tenho total razão. E eu falo uma coisa aqui pro time que vai de encontro com o que tu comentou até. Às vezes são as pequenas entregas, porque a gente começa com as pequenas entregas, é uma coisa que meu diretor também fala, e a gente começa a ver a coisa acontecer, que nem tu comentou. Putz, uma entrega aqui, uma entrega aqui, uma entrega... Aí, de repente, uma entrega maior, uma entrega maior. Aí tu vai pegando gosto, porque tu começou com as pequenas entregas e vendo aquilo sair do papel. Porque eu acho que daí tem a fase do papel e depois de sair do papel, né? Que também é outro desafio, né? meu, a, o principal é o quê? Quando a gente Ó, o pessoal tá coloca falando no. que começou a fazer, hein? Estão comentando aqui, hein? Ó, Parabéns, gente. isso é bom, isso é bom. A gente fala que o quê? A fase difícil é botar no papel, tá? Não é tirar do papel, é botar no papel. Por quê? Como que eu vou colocar no papel o que está na minha cabeça? Porque eu não sei exatamente o que eu quero colocar no papel. Já começa o empecilho aí. Esse é o principal ponto. Que a gente brinca muito, e o pessoal que faz planejamento de carreira comigo, eu sempre brinco, eu falo, tá, vamos uma perguntinha. Você quer ser o que na vida? É o famoso assim, quando eu crescer eu quero ser isso. Me fala o que você quer. Eu falei assim, se não souber, não tem problema. Vamos usar o que você tem hoje de experiência, vamos ver o quanto você já faz, qual que é o próximo nível dessa experiência que você tem para a gente ver o que falta ou o quanto você já faz, e a gente vai olhar isso. E normalmente, quando eu trago essa gradezinha ali de escopo realmente ali de atividades, o pessoal fala, Débora, eu sou júnior, eu não sabia que eu fazia tudo isso. Eu estou performando como um pleno. Falei, legal, você está performando como um pleno, mas você sabe a diferença de um júnior, um pleno e um sênior?
Então, vamos descobrir qual que é? Vamos descobrir o que está faltando nesse tempo aqui para você mudar essa característica? Depois que essa pessoa associou isso, esquece. Ela volta no próximo planejamento, Débora. Eu quero ser isso quando eu crescer. Eu quero Legal. agora ser um líder de equipe, eu quero ser o desenvolvedor sênior, eu quero ser o analista pleno, eu quero ser o chefe financeiro. Então, assim, o problema é a gente colocar no papel, porque a gente às vezes não consegue pelo espírito auto-sabotador. É normal. E a gente volta para o tópico 1, autoconhecimento. Autoconhecimento. Exato. Uma coisa acaba ligando com a outra, não tem É como. verdade. Débora, vamos pegar as perguntinhas aqui que o pessoal mandou, tá? Que vai um pouco de encontro, tá tudo meio interligado aí, né? A Vivi Calil, ela perguntou como é que faz para se motivar quando você é um profissional de RH. Olha, eu acho que essa aí é a pergunta mais difícil que a gente tem, porque quando a gente fala de motivação, a gente tem um sistema bem falho na nossa mente, que é o quê? Qualquer coisa desmotiva a gente. É muito mais fácil desmotivar do que motivar. Eu sempre coloco, pelo menos para mim, minha motivação. O que me faz feliz dentro do RH é lidar com pessoas. Eu acordo todo dia, eu levanto todo dia para fazer isso acontecer, porque é minha paixão, porque eu vivo isso, eu amo isso. Eu gosto de vir trazer um planejamento legal para a pessoa, eu gosto de incentivar, eu gosto de motivar, eu gosto daquele colaborador ou daquela pessoa que está fazendo um coachzinho ali e falar assim: nossa, Débora, você me ajudou muito, ganhei meu dia. Não preciso de mais nada. Então, assim, essa automotivação é buscar no que a gente ama fazer e dar o melhor da gente. Então, assim, eu quero ser a melhor especialista em DP. Você. Então, eu vou levantar todo dia. Eu já sou a melhor especialista em DP. Eu não quero ser, eu sou. Por quê? Porque toda vez que eu afirmo, eu estou reafirmando o que eu quero. Então, eu consigo me motivar. Óbvio, tem momentos que a gente não é de pedra, a gente sabe, e vai ter aqueles momentos que vai bater o desânimo, vai bater aquele momento que você fala assim, tá, eu vou largar tudo, vou vender minha arte na praia, vou pedir demissão, e daqui 5 minutos eu falo, não, não vou pedir demissão porque eu tenho conta para pagar. E isso acontece e é muito normal, porque a gente oscila e a gente trabalha com essa energia o tempo inteiro. Então, a gente, querendo ou não, os profissionais de RH, psicólogos, a gente tem um desgaste de energia muito maior, porque a gente doa, independente se a gente está no melhor momento ou não, a gente doa. Só que uma coisa que eu tenho que eu sempre trago para mim é o quê? Não importa o que eu estou passando, aquela pessoa do outro lado que eu vou falar, ela tem que ter o melhor da Débora e a parte mais motivada. E quando você começa a colocar isso, você percebe que o quê? Aquele problema de desmotivação, esquece, é fichinha. Todo dia eu vou acordar, vou colocar uma música que eu gosto para me animar. Tô num dia baixo, vou colocar música alta, vou colocar aquela música, vou dançar, vou dar risada, vou parar 5 minutinhos, olhar aquele Reels no Instagram para dar risada, vou trazer de volta aquela parte de alegria, aquela parte de momento que me acende de novo, tá? Então, eu acho que talvez encontrar os pontos que ela se sente bem e que motiva ela. E acho que talvez esse vai ser uns picos que sempre quando ela cair para aquele momento de desmotivação, deu aquela baixinha, ela pensa numa coisa que motiva e ela reacende de novo. E é prática, porque vai ser difícil no começo. Tem que ter constância dessa prática, né? Vai ter que insistir bastante naqueles momentinhos que a gente gosta ali, que tira a gente da zona de conforto, que deixa a gente mais feliz. Legal. A gente vai indo para o final, mas tem uma pergunta assim que ela foge um pouco do escopo, mas ela tá dentro também, que é da Vivi Calil aqui também, que ela reparou que você tá de amarelo, né? Não sei se foi proposital, até a pergunta que ela faz. A gente, inclusive, teve a nossa reunião mensal aqui do time e a gente fez uma ação, todo mundo estava de amarelo, todo mundo estava com o fundo do Teams de amarelo e tal. E daí eu acabei me trocando para fazer a live e tal, porque eu tava com a luz do Brasil, inclusive. Aí, enfim, ela reparou que você tá de amarelo e ela até questionou, né? Como é que o profissional da RH lida? Eu vou até dar um acréscimo na pergunta dela. Lida, planeja e tem criatividade para pensar nessas ações que são recorrentes. Setembro Amarelo, Outubro Rosa. Como é que ele ainda consegue pensar em coisas novas e conseguir engajar a equipe? Às vezes, vou falar da gente, o desafio do home office também, de estar integrado. Como é que o RH consegue ter
ter esse planejamento, essa criatividade para pensar nessas ações que são recorrentes. Todo ano vai ter e tal, e tal, e tal. Não perder o brilho, né? Momentos de descontração. É aí que saiu os nossos insights do endomarketing. Eu brinco muito de momentos que a gente tá olhando para o nada e fala, nossa, a gente podia fazer isso. Ah, tá, vai ser um problema para mim. Mas vamos embora, vamos fazer. Então, assim, eu acho que quando a gente, principalmente quando a gente fala de engajar pessoas, e isso tem que ser recorrente, isso vai depender de N fatores, tá? A gente tem o fator empresa, o como a empresa se comporta para que isso aconteça, porque se eu tenho uma empresa que é naquele momento, que tem aquele momento um pouquinho mais pesado, onde a gente entende que é muito fechado, que ela não dá abertura tanto ali para ter esse tipo de engajamento, eu tenho muitas mais pessoas que não ligam tanto, ou talvez não estão muito ligadas ali naquela cultura da empresa. Então, eu não vou conseguir engajar de jeito nenhum. Não importa. Eu vou ter 2 pessoas engajadas e o restante não. Então, eu acho que o principal e a base de tudo é o quê? É ter essas pessoas dentro da cultura. Quando a gente tem essas pessoas na cultura, fica muito mais fácil. Quando a gente não tem, óbvio, a gente vai pesquisar formas, jeitos, como que é qual que é o meu público-alvo? Eu acho que entra um pouquinho até do marketing ali, que você não vai me deixar mentir. Qual que é o meu público-alvo? Qual que é a idade do pessoal que tem aqui na minha empresa? Ah, tem de 18 a 30. Beleza, então minha comunicação tem que ser mais divertida. Eu não posso ter uma comunicação séria, porque nós estamos no setembro amarelo. Não, eu vou ter que ter uma coisa divertida. Pode ser com imagens, pode ser com memes, pode ser com um videozinho interativo, pode ser um videozinho preto e branco e depois começando a colorir. Então, assim, são vários tipos de insights que você pode ter ali com o público. Ah, Débora, mas ainda é difícil. Legal, pega 2 pessoas, faz uma entrevistinha. O que você gostaria de ver dentro da empresa? O que te motiva? O que vai te dar aquele upzinho de quando a gente manda uma comunicação? Não custa nada. A gente faz entrevista com 1, 2 pessoas e consegue entender. Chama uma pessoa de uma outra área. Eu uso muito pessoa de marketing. Estou com uma ideia assim, mas eu não faço ideia do que eu vou fazer. Minhas ideias é o quê? Eu tenho um macaco, eu tenho uma árvore e eu tenho um copo. Como que eu posso juntar isso e fazer uma coisa bem legal para a equipe e engajar? Pô, dá para fazer o macaco penduradinho ali, jogando água em todo mundo. Já consigo engajar, o pessoal já começou a ter ideias. E eu vou juntando essas ideias para fazer o todo acontecer. Então, assim, é o lado difícil do RH, que é o quê? Inovar o tempo inteiro, é trazer o tempo inteiro, é buscar. Como que a gente vai buscar isso? Conhecimento fora. Eu posso trocar com outras empresas que já fizeram. Eu posso trocar com outras RHs que estão no mesmo patamar ali de tô empacado, vamos tentar fazer uma ação. Eu posso ler um livro diferente ali, trazer um palestrante para falar sobre aquele tema. Como eu posso abordar? Como eu posso fazer isso? O que seria legal? Posso rodar uma pesquisa para o pessoal saber qual que é o tipo de engajamento deles, o que eles gostariam de ver. Então, assim, existem N formas a gente fazer. Todos eles vão ter que entrar naquele momento que, assim, sabe quando, desde a faculdade, de todas as empresas que passaram e falaram assim, você tem que fazer isso e acabou? Eu brinco muito que quando alguém fala uma coisa diferente, eu falo, vocês abriram minha caixinha de Pandora. Por quê? Porque a ideia começa a comer solta. Então, é esse momento, é abrir realmente essa caixinha e falar, vamos criar. Pô, o gestor vai me matar porque eu fiz um comunicado diferente daquele padrão horrível que eu odeio. Legal. Pô, gestor, ó, engajou. É isso que a gente pretende. Você tá vendo o quanto isso é importante? Sair do óbvio, né? Sair do óbvio. Tem 2 pontos muito importantes que tu comentou, que até uma coisa que a gente estava falando aqui, é ouvir, antes de tudo ouvir, né, ter aquela escutativa, assim como a gente está ouvindo o RH e trazendo temáticas, a gente também tem esse momento de ouvir nosso cliente e ouvir nosso cliente interno, e realmente é perguntar, mas como é que você descobre? Ah, você tem que perguntar, né? Uma pesquisa anônima, alguma coisa assim, e a questão da criatividade, que faz total sentido, a base da criatividade são as referências. Então é exatamente isso que a Débora falou. Acertou em cheio. Assim, ela não é do marketing, mas acho que ela tem um pouquinho de marketing. É ver coisas diferentes, tem até princípios assim de criatividade, de você não fazer sempre o mesmo caminho para ir trabalho, faz caminho diferente, segue pessoas que você também não gosta, segue gente que são referências, mas segue quem você não gosta também. Segue que você não concorda para abrir a sua mente, né? Então, tudo isso são referências para criatividade. Débora,
O pessoal tá Exato. elogiando muito aqui no chat, tá? A Vivi G. Polo, que estava comentando sobre essa transição de carreira, agradeceu muito, falou que ajudou muito para abrir realmente a mente dela em relação a isso. A Cleide Bella também tinha comentado um pouco antes, quando a gente estava falando sobre generalista, especialista, ela comentou, né? Eu vejo o lado generalista importante para usar a estratégia certa no tempo certo. Contudo, precisamos de um time engajado e alinhado na visão e missão organizacional para executar em equipe. Muito bacana também, faz Sim, total com sentido. certeza. Obrigada pela participação aí, Cleide. Gente, então a gente vai se encaminhando para o final da live. Eu vou só retomar aqui tudo que a gente trouxe nessa live hoje sobre as estratégias para construir uma carreira de sucesso. Então, a Débora falou sobre autoconhecimento e definição de objetivos profissionais. Todos esses conteúdos a gente também trouxe durante a semana. Estratégias para crescimento profissional, desenvolvimento de habilidades técnicas e soft skills, o famoso network, construção de relacionamentos, LinkedIn. Pessoal, vamos investir no LinkedIn, planejamento de carreira a longo prazo. Então, assuntos muito, muito bacanas. Eu queria muito agradecer a tua participação, Débora, a tua disponibilidade. Muito bacana os teus insights, e vou abrir esse espaço para você também divulgar o seu trabalho, para o pessoal seguir você também e aproveitar esses insights teus aí também. Imagina, eu que agradeço. Já vamos marcar a próxima aí. Só pede o pessoal do chat Opa, colocar aí os próximos temas. Estamos à disposição. Vamos com falar um pouquinho certeza. mais. LinkedIn, a gente já sabe que temos uma especialista aqui que é você, Bia. Não sou eu. Eu vou estar aqui te entrevistando para saber qual que vai ser as técnicas que eu não conheço ainda para aplicar. Opa, bora! Mas agradeço a todo mundo, agradeço as perguntas. Eu acho que é sempre bom a gente ter essa troca, passar um pouquinho do que a gente conhece. Eu falo que lá atrás seria muito mais fácil para mim ter uma carreira muito mais evoluída se eu tivesse esse acompanhamento. Então, tudo que eu falo que hoje eu aprendi, eu gosto de passar para o próximo, porque me ajuda a crescer também. Então, isso aí vai só gerando aquela linha do bem-estar, né? Que um vai passando para o outro e sempre vai voltando alguma coisa boa para você. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais ali nas redes sociais, o meu LinkedIn tá, acho que aí embaixo, Débora-NG-RH. Pode me chamar, faz contato, vamos conversando. Quem estiver lá no grupo, eu também vou mandar um oizinho lá, quiser me chamar no particular, quiser conversar um pouquinho ali comigo. Também faço alguns trabalhos ali na parte de pessoas, parte de carreira, parte de recrutamento. Quem tiver propostas, também estou aberta ali a negociações. Eu acho que é isso. E agradeço muito você e o Lucas ali por todo esse carinho, né? Todo esse acompanhamento que a gente teve aqui até chegar nessa live. Show de bola. A gente que agradece aí o teu compartilhamento, o teu conhecimento aqui de abrir esse espaço. A gente também está abrindo esse espaço realmente para compartilhar, né, gente? Você aí de RH que também quer contar um pouquinho da sua história, quer compartilhar conhecimento. A própria Débora falou quanto é importante ouvir e ter essa troca. Então, está super aberto. Entre em contato ali no inbox do Instagram, entre em contato no LinkedIn, no site, qualquer meio pode falar com a gente, tá? Que a gente está abrindo semanalmente, sempre vai ter uma live aqui para vocês. Reforçar que se alguém precisar descomplicar a vida no quesito controle de ponto, olha, a gente tem realmente um quesito acima aí, tá bom, gente? Então, já 10 anos de mercado. Conar foi um sucesso, a gente parou a feira lá e tem muito cliente grande, muito case bacana que eu tenho certeza que faz sentido para vocês também. Então, E a gente fala agradecer. que RH tem um trauma de controle de ponto, então acho que é bom Então, todo mundo entrar lá na Tio para conseguir fazer, pelo menos mandar ali para saber uma propostinha, porque com a gente tem um certeza, uma trauma. demonstração. Tu sabe que a gente brinca nos eventos, que quando a gente vai, o pessoal já. A gente vira meio psicólogo também, porque a gente ouve todas as dores e tá aqui para resolver isso, porque né, o RH precisa realmente focar na carreira, focar em evoluir. E essas coisas mais burocráticas, deixa com a gente que a gente resolve para vocês, tá bom? Gente, brigadão, ótimo fim de semana para todos. Um abraço, Débora, e até a próxima, gente. Obrigada, tchau, tchau.